Hello. 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 Você está com os Críticos. Boa tarde para você que está com os Críticos assistindo a esse vídeo. Nós estamos no nosso canal no YouTube. Hoje é uma entrevista especial, você não vai entender nada o que está aí no fundo, mas eu já explico. Isso é a contracapa deste livro, Astros em Trânsito, que acabou de dar uma vazada aqui, mas tudo bem. Escrito pelo Gabriel Prioli, que, entre outras coisas, foi meu professor de telejornalismo na Pontifícia Universidade Católica, então estou muito feliz de poder recebê-lo aqui. Eu vou acrescentá-lo aqui. Fala, Gabriel, seja bem-vindo mais uma vez. Rogério. Uma honra poder conversar com você sobre essa matéria-prima que nos movimenta, né? Muito obrigado, Rogério. É um prazer estar contigo de novo, né? Já dividimos uns períodos juntos na universidade, agora estamos aqui de novo. Falar um pouquinho de televisão, que é essa coisa que acho que nos interessa mutuamente e acho que é o seu público também, né? Não, com certeza. A minha trajetória foi mais ou menos assim. Eu gostava muito de filme, né? Gostava muito de televisão. Temos que lembrar que anos 60, anos 70, você tinha cinema, você tinha televisão, né? Que exibiam filmes, e depois calhou de eu vir a trabalhar com filmes. Eu queria que você me contasse como é que foi essa sua história com televisão. Você já tinha essa paixão ou surgiu do trabalho? Olha, a minha história de televisão, eu sou baby boomer. Eu sou a primeira geração do pós-guerra, né? Nasci em 1953, né? 3 anos depois que a televisão tinha surgido no Brasil. E ela entrou, e aí eu acho até engraçado que meus pais se casaram em 52, e tem uma foto dos dois de casamento, numa sala que tem um ambiente assim, é o único elemento decorativo que tem na sala, fora as flores, aquelas coisas normais ali de um casamento, é uma televisão, aquelas televisões de móvel que tem, que fechava a portinha dela e tal. Você tem que ver o que era a televisão naquela época e tal. E eu ali, desde o momento zero, porque eu acho que eu fui concebido naquela noite mesmo, já estava ali a televisão na coisa, entendeu? Então eu sou um baby boomer, eu vivi com televisão a vida inteira. Em 54 entrou o primeiro aparelho na minha casa, e aí eu vi muita Leste, Rin-Tin-Tin, Papai Sabe Tudo, seriados da época, Alô Doçura com a Eva Vilma e o João Ebert, que era a versão brasileira do I Love Lucy, o I Love Lucy original, para me assistir. Enfim, eu via a televisão surgindo, e era um louco fissurado como todo moleque dessa idade. Mais tarde, eu fui trabalhar, comecei a vida como publicitário, e comecei a trabalhar com 18 anos, eu comecei a trabalhar com publicidade, e entrei na Escola de Comunicação de Arte da USP para fazer publicidade. Só que aí eu conheci o pessoal do jornalismo, fiquei muito amigo deles, aí professores e alunos de quem eu fiquei amigo me pediram muito para mudar para jornalismo. E aí do curso de jornalismo, onde eu estava trabalhando, os professores também trabalhavam na TV Cultura. E abriu uma janela, eu vim trabalhar, e abriram para uma vaguinha para mim lá de Foca, e eu fui trabalhar na TV Cultura. E aí eu dei entrei profissionalmente no mundo que eu tinha conhecido como menino ainda, como eu conto aí no livro, no capítulo onde eu falo da Idalina de Oliveira, que foi uma célebre garota propaganda paulistana, que foi e foi através dela, né, que eu vi pela primeira vez um estúdio de televisão. Devia ter uns 6 anos de idade, mais ou menos. Minha mãe ganhou um concurso, né, e tinha que buscar um prêmio lá na TV Record, aí foi meu pai, minha mãe e eu. E a gente entrou naquela televisão, que era aquele negócio meio catacumbas, aquele negócio meio escuro, com
a cenografia, os pedaços de cenário fora e tal, e procurando o estúdio. Aí tinha uma porta, de onde é que é o estúdio? Não é ali. Aí eu lembro meu pai abrindo a porta, e estava no escuro, abriu a porta e veio aquele jato de luz, né, do estúdio. Eu olhei assim, ele me botou na frente, eu fui o primeiro que entrou, aí veio a Idalina de Oliveira na minha direção e me dá um beijo no rosto, assim, cara, imagina aí, aquela mulher que você via na televisão todo dia, né, a garota propaganda linda, ela era o meu critério de beleza no mundo, de elegância. E eu entrei ali, eu vi aquilo, falei, é isso aqui mesmo, entendeu? E acabou sendo aqui mesmo, virou, era o ambiente dela e acabou sendo o meu também. Um pouco menos de 20 anos, 15 anos depois, estava lá enfinado dentro da televisão de novo. O falecido Rubens Evald Filho, na época ainda do VHS, né? Sim. Ele falava que em certo momento da carreira tinha muita coisa para assistir, então às vezes ele assistia 2 filmes ao mesmo tempo, né? 2 televisores, 2 videocassetes e tal. Eu mesmo tenho aqui um notebook aqui do lado, onde eu assisto o filme e eu produzo, né, os conteúdos aqui nesse outro computador. Como é que, a partir do momento que você começou a trabalhar com isso, muito conteúdo surgindo, como é que você dava conta disso tudo? Você varava a noite assistindo, você ainda não tinha o recurso de gravar, né? Durante um tempo ainda não tinha essa possibilidade, né? Pois é, mas logo começou a ter, né? Porque eu comecei a trabalhar com televisão em 1975, na TV Cultura. E você veja que ano que foi, e que local que foi. Eu comecei a trabalhar no telejornalismo da TV Cultura em 1975, e o meu chefe era o diretor de jornalismo, era o Walter Sampaio, que me convidou, e logo o Walter saiu e entrou quem? Vladimir Herzog, que foi meu chefe e que morreu 2 meses depois e tal, e era meu professor na ECA também, entendeu? Então, eu desde sempre, por circunstâncias, eu acabo de um jeito ou de outro estando no olho do furacão, se dentro do olho, né? Nunca como, felizmente, nunca como protagonista, ou não sei se felizmente ou não, mas não como, mas ali no olho do furacão, como testemunha, eu estou lá vendo, entendeu? Então, eu entrei. Em 75, trabalhei como repórter e editor nesses primeiros anos na TV Cultura, apresentador de alguns eventos especiais e tal, e foi todo o meu treinamento de vida, tanto como profissional de jornalismo, como profissional de televisão. Aí eu saí da TV Cultura em 1980 e fui trabalhar na Folha de São Paulo. E rápido, aí por circunstância lá, né, tive uma sorte lá, que o que eu mais queria fazer na vida, em mídia impressa, vindo de 5 anos de televisão, era escrever sobre televisão. E, sobretudo, fazer comentário, crítica e tal, porque me irritava, e aos colegas também, a mediocridade da crítica que tinha, né, comentava umas coisas sobre o nosso trabalho, tendo uma visão muito superficial, muito tosca do que era o trabalho e do que a gente podia fazer mesmo, quer dizer, olhando televisão como se fosse cinema, achando que diretor de televisão é igual a diretor de cinema, e são coisas muito diferentes, é uma outra forma de organização da indústria e tal. Bom, eu queria trabalhar com isso. E, bumba, caiu do céu esse emprego para mim, porque a vaga que tinha na Folha Ilustrada era exatamente a de um cara para cobrir a televisão, e que ninguém queria, porque televisão era arte menor, todo mundo queria mexer com cinema, com literatura, com teatro, entendeu? Artes plásticas, então ninguém queria escrever sobre televisão, porque isso imagina, essa... E eu falei, opa, aí a Machado, editora da Ilustrada da época, falou, olha, eu queria que você fizesse isso. Eu falei, só que for agora. Eu começo quando? Nesse instante, onde é que eu sento, entendeu? Fui. E aí, que ano? 1980. E logo depois entrou o videocassete. Então, deu para começar a gravar as coisas. Agora, para se organizar, nesse primeiro tempo, de fato, eu trabalhava no período da tarde, no jornal, era um expediente de 5 a 6 horas que a gente fazia,
Mas eu chegava mais cedo para sair cedo. E aí dava aquele negócio que um certo colega meu olhando, meu, torcendo o nariz, falando, pô, esse cara vai embora às 7 horas da noite, que diabo de jornalista. Eu falei, pô, eu vou embora às 7 horas da noite, porque eu queria saber televisão, preciso assistir televisão. Eu quero que eu assista aqui, eu posso trazer, ligar a televisão e encher o saco de vocês até às 10, vocês querem. Entendeu? E aí eu assistia muito, e depois comecei a gravar. E quando entrou o videocassete, a vida melhorou muito, que rapidamente eu já tive a minha máquina e comecei a gravar, né? E aí ficava mais fácil. Você jogou em várias posições, né? No jornalismo, vamos chamar jornalismo em geral, tá bom? Várias posições. Qual é aquela que você fala assim, bom, aqui eu distribuo a bola do jeito que eu quero, eu jogo do jeito que eu quero. Qual é aquela que você fala? É essa de crítico de televisão? Olha, eu acho que eu dou minhas caçafadas como crítico. Eu tive uma certa... Eu cumpri, sem falsa modéstia, cumpri um certo papel durante um período da televisão, até pela posição onde eu estava, os veículos destacados onde eu trabalhei e as posições que eu ocupei, quer dizer, palco privilegiado que acabei tendo, né? E eu acho que por alguma qualidade do trabalho que eu desenvolvi. Eu acho que eu fui um bom crítico, sim. Mas eu acho que o que eu acho que faço melhor são editores, são bons editores, né? Eu acho que se existe uma coisa que eu tenho certeza absoluta que eu faço bem na vida, é escrever. Eu ponho fé nisso, né? Na qualidade da minha capacidade de escrever e na capacidade de editar o texto alheio, né? De pegar um texto que veio quadradaço e arredondar e botar ele para sair jogando, entendeu? Então eu acho que essa é a minha principal característica. Também um repórter razoável, né? Até porque não existia reportagem mais um período na televisão e mesmo, depois rapidamente eu passei, então, esses primeiros anos, eu exercia a reportagem, mas complementarmente, não de uma forma central. Eu fui mais editor desde o início dos 80, quando eu entrei na mídia impressa, daí por diante eu fui muito mais editor do que repórter. Mas aí você tinha, até pelo exercício da função, acaba fazendo várias reportagens, acaba fazendo entrevistas e tal, e é esse pacote todo de produtos, formatos, né, os gêneros que estão aí no livro. Tem um pouco de tudo, né? Muita crítica, pensatas, né, artigos, assim, comentários, tem reportagem, tem um pouco de tudo, né? Notícias, tem tudo. Olha, assim, muito saboroso. Então, já que você falou que realmente você gosta de escrever, modéstia à parte, escreve bem, sim. Tudo bem que esses textos, não sou capaz de dizer, talvez nem você, quantas mãos trabalharam, de repente, nesse texto até ele ser publicado, mas são textos muito informativos, quer dizer, talvez eu esteja influenciado pela minha idade, né? Porque eu vi muita coisa acontecendo, sei lá, Fausto Silva, Astrid, por exemplo, é contemporânea minha, da PUC, quer dizer, acompanhei do outro lado da tela, né, depois de um tempo, enfim. Mas o teu texto muito gostoso, muito bacana. Aí eu queria, então, começar a falar do livro. Como surgiu a ideia de fazer essa compilação de textos? Olha, eu acho que a gente... eu acho que, assim, quem teve um trabalho como eu, que escrevi muito e tem a pretensão, modesta, mas alguma pretensão de ter dado alguma contribuição num segmento, e esse segmento foi a televisão, o pensamento sobre televisão, o debate sobre a televisão, eu acho que a gente tem um dever quando atinge determinada ponta da carreira, né? Eu sou um jornalista maduro e eu tenho que organizar, acho que eu tenho o dever de organizar o material que eu produzi, de forma a legar um pouco disso, tanto para os leitores que vêm, os jovens leitores, para os colegas que pegaram o bastão e estão levando o bastão adiante da crítica, do comentário, da análise de televisão. Eu acho que tem que ter... eu acho que é um dever, não meu, não só meu, de todo jornalista maduro que tem uma obra
que julgue razoável, né? É organizar isso e legal. Muito bem, então estou fazendo isso, Rogério, geral, em relação a tudo que eu fiz. Mas eu estava levantei uma penca de coisa, pra você ter uma ideia, eu sou um cara tão obsessivo e organizado com essa coisa de texto, que eu tenho coisas que eu escrevi organizadas desde os 15 anos de idade. Eu sou aquele cara que guardou os diários, que guardou cartas que tinha desde a adolescência, os textos de universidade, da escola, eu tenho todos. Os meus primeiros textos profissionais, ou semi-profissionais, como repórter da Agência Universitária de Notícias, onde eu estagiei na USP, eu tenho tudo, você tem uma ideia. Então eu tenho muita coisa. Comecei a olhar, e aí vi, bom, no meio dessa coisa aqui tem muita pensata, tem muito texto mais cabeçudo, né, porque eu sempre procurei entender, eu até pela formação, pela convivência, por questões familiares, inclusive, eu convivi muito com professores da USP, com pensadores, de um modo geral, né, e eu sempre tive, sem pretender, embora tenha sido professor, seu e de outras pessoas, eu acabei não desenvolvendo uma carreira acadêmica, mas eu sempre tive a pretensão de fazer um trabalho jornalístico que fosse o máximo possível elevado, que fosse um degrauzinho acima, pelo menos, daquela coisa de falar, no caso da televisão, de falar sobre a fofoca, de falar sobre, sabe, dar um grau acima. E mandei ficha nisso. E aí fiz lá minhas pensatas e tal, e algumas delas tiveram alguma repercussão, contribuíram alguma coisa, viraram até material de pesquisa, são citadas em livros acadêmicos e tal, beleza, legal. Só que aí eu estou lá vendo isso, mas eu falei, pô, mas peraí, Gabriel Prioli, você é um pouquinho o leitor comum, o que o cidadão comum quer saber na televisão, é de artista, é o mundo dos artistas, é o mundo dos programas e tal. Então, ok, organiza toda essa parte mais cabeçuda, mas faça um livro também, tem que organizar um livro que você possa se comunicar mais com o sentimento do telespectador, que é uma coisa, né, uma coisa mais simples, mais, que seja de interesse mais amplo. Aí eu fui nessa, aí comecei, bom, legal, então vamos ver, o que eu escrevi, sobre quem eu escrevi mais amplamente, e comecei a levantar. Levantei uma penca de texto, fiz uma seleção, e aí escolhi esses 35 que me pareceram que dá um quadro de gente que teve grande evidência, alguns já faleceram, outros estão aí ainda ativos, né, nomes grandes, outros são, enfim, pessoas de destaque de modo geral. Um balanço de homens e mulheres, mais novos e mais velhos, fases diferentes da televisão, posições diferentes, artista, apresentador, ator, gente do jornalismo, gente da gestão, né, da publicidade, que é uma área importante da televisão, e aí eu compus esse time aí, e aí falava, legal, aí eu tinha textos de 25 anos, que minha carreira como crítico, ela pegou de 80 mais ou menos até ali 2005 e tal, né, grosso modo, esses 25 anos. São momentos muito diferentes, né, daí eu falei, pô, aí eu achei importante fazer uma contextualização de cada um de texto, né? Então eu vou escrever sobre a Regina Duarte, eu escrevi sobre a 1980, né? Então quem era a Regina Duarte em 1980, que diabo ela está fazendo, como é que ela era uma heroína de esquerda nessa época e tal, entendeu? Explicar essas coisas, contextualizando e botando notinhas também no texto, né, no rodapé, para situar o leitor mais jovem sobre que diabo esse cara está falando, né? Porque é aquele diabo de falar sobre história recente, né? Ela não é suficientemente antiga para ser história escrutinada por historiador e nem suficientemente recente
para continuar no discurso jornalístico. Então fica um buraco, né? E aí foi exatamente nesse buraco que eu trabalhei. É isso. Muito, muito fiel. Você vai falando e eu estou concordando porque é o que eu achei, o que eu li aqui. Algumas coisas, por exemplo, a história do Walter Avancini, que eu não conhecia a fundo, sensacional. Assim. Não é? Eu achei incrível. Eu não imaginava que poderia, né, ter essa função, um cara tão... Eu não quero chamar de poderoso, mas, na verdade, um cara tão hábil, né, um cara com tanta capacidade, com tanta competência para... Pois é, você viu que o negócio louco, quer dizer, que o Avancini, né, ele é uma... Se a gente vai ver as imagens antigas da televisão, a gente vai trombar com um indinho, um moleque vestido de índio do lado de uma câmera da TV Tupi. Quem é esse índio? O Avancini, é um menino, era um moleque. Ele era um moleque que fazia esse número, a pedido do Chateaubriand, da emissora e tal, ele ia nos eventos, fantasiado de indinho e tal, e dizia umas coisas, né? E ele estava no ar desde a primeira semana da televisão, menino, ele estava lá. Quando chega décadas depois, quando surge na época do primeiro Pantanal, quer dizer, início dos anos 90, ele, embora não tivesse dirigido Pantanal, não foi, era o Jair que estava dirigindo, né, e na Globo e tal, ele era, à época, vindo da própria Globo, ele era um mito, ele era um mega diretor, ele é o diretor que era a referência, era ele, Daniel Filho, e eram os dois maiores, então, que era quem lavava e enxugava na direção, ensinava os outros, era referência, cânone, entendeu? E precisa situar o cara, né? Porque tem uns caras assim, quer dizer, televisão, como é a arte do presente, né? É aquele presente contínuo, a televisão, você liga, ela sempre está lá. Isso é legal porque ela sempre está presente, mas, por outro lado, isso dilui a história, né? Ela vai comendo a sua própria memória, né? E aí fixar a memória, recuperar a memória disso é importante, ainda mais os caras da retaguarda, que foram essenciais para a cultura televisiva, que todos nós temos, para formar o nosso olhar, formar a nossa memória afetiva e tal. E aí, de repente, o cara morre, passa alguns anos, e aí ninguém mais fala do cara. E o Avancini é um cara porque tinha que botar flores no altar dele, todos os dias, mandar flores naquele túmulo, todo dia. Porque ele foi bom demais, entendeu? E eu acho que é um pouquinho esse o sentido geral da obra, entendeu? Com certeza. Você falou que você fez uma seleção, você poderia falar, por exemplo, quem ficou de fora? Por algum critério? Não, se possível. Olha, a gente repetia um pouquinho, sabe, os personagens, eu tinha... gente que estava com texto memória. Eu falei de muito mais gente que estava semelhante aos que estão, entendeu? Então eu falo do Silvio Santos, mas eu falei de outros apresentadores que eram, só que não eram os textos tão bacanas, entendeu? E eu fui colunista diário no Jornal da Tarde, por exemplo, e meu hábito de coluna era um textinho que dava uns 2 parágrafos, 3 no máximo, que não chegava a ter umas 20 linhas, entendeu? Era um texto curto. E eu falei, bom, para botar num livro, tinha vários desses, entendeu? Então, quem quer quiser da televisão, porque era uma televisão, uma coluna diária. Só que eu selecionei aqueles que tinham um pouquinho mais de tamanho, de substância, para justificar estar no livro, entendeu? Então é isso. Eu notei também que, por incrível que pareça, né, tudo bem, textos mais antigos, mas você resvala, né, no seu texto, no texto que você redige, você resvala em problemas, você menciona ambientalismo, chacina rural, falta de renovação na televisão, coisas que estão aí, né, estão em pauta, né? Acho que a gente pode considerar que, apesar da televisão ter se renovado, talvez o Brasil não tenha se renovado à altura? Com certeza, né? O Brasil
é aquele país que marcha para o futuro de costas, né? Ele sempre... Ele Depois sempre, de ontem um pouquinho mais, talvez. nem, bom, é um país que tem um enorme passado pela frente sempre, entendeu? E que precisa acertar contas com esse passado e não consegue fazer isso de jeito nenhum. Então é isso. Eles sempre tem coisas que você pode falar daqui a 30 anos que vão ser iguais ou muito pouco diferentes, terão mudado apenas as moscas, mas o essencial vai estar o mesmo, entendeu? É isso. E é uma das razões que favorece também, quer dizer, eu acho que eu julguei na hora de selecionar, né, que eles poderiam ter interesse, porque você vê que são coisas que falam de isso de 20 anos atrás, né, às vezes até mais, 40 anos atrás, e que dialogam com 2022. Por quê? Porque muita coisa não passa, ou passa só pela metade, ela volta, depois de passar, você acha que, bom, passou, não, ela volta. Né? É isso que é o Brasil. E é o Brasil que quando eu era jovem, eu ficava um pouco inconformado, ansioso, nervoso com isso, inconformado, mas essa é uma característica do país que a maturidade vai te fazendo ver, entendeu? É isso, o Brasil é assim, e a gente precisa aprender a romper com essas coisas de algum jeito, né? As jovens gerações, quem sabe, consigam, então, mas a gente tem que persistir. Ele muda, não é que não muda, ele muda. Mas ele muda muito mais lentamente do que deveria e muda sempre deixando de acertar contas com coisas essenciais do passado. E aí o fantasma volta. É isso. Muito bom. Me diz uma coisa, a gente falou basicamente de televisão aberta, né? Televisão, eu já ouvi vários profissionais dessa área, eu cheguei a trabalhar em publicações para televisão por assinatura, que não sei se é exemplo do mercado americano, não sei se é o mesmo conceito de TV por assinatura. Mas, enfim, tivemos a implantação aqui. E aí eu queria, assim, ela tem esse poder, eu sei que ela movimenta milhões, ela conversa com milhões, ela é interessante do ponto de vista publicitário e tal, mas eu acho que ela não tem esse glamour, esse poder de lançar o estrelato ou despertar a curiosidade. Você acha que a televisão por assinatura é um canhão de boca menor do que a aberta? Não, atualmente ela, como a própria, ela está dando, atualmente dá tiro de festim, e a própria televisão aberta, que mandava tiro de metralhadora .50, hoje ela dá tiro de espingardinha, né, no conjunto do cenário audiovisual, né, eletrônico, né, que é muito mais amplo. Mas a TV por assinatura, veja, ela reinou, né, ela teve uma janela de oportunidade que foi de mais ou menos 15 anos. Ela começou no início dos anos 90, e quando chegou por volta de 2005 e tal, com o surgimento das redes sociais, YouTube em 2003, Facebook em 2003, depois logo YouTube e tal, em 2005 você já tinha um cenário de redes sociais mais ou menos organizado, Twitter, Facebook, blá, blá, blá. E rapidamente eles começam a compartilhar vídeo, abrir vídeo, vão lá aí, velho. E some a isso daqui, ó. Né? Aí surgiu o celular com capacidade, com câmera. Com câmera e mais, com conectividade, ou seja, a capacidade de você gravar e de você transmitir o que você gravou. Redes sociais, plataforma para publicar. Aí mudou tudo. Aí, digamos, aí o fenômeno mudou e essa força que a TV por assinatura teve durante o período, porque, ok, ela não tinha a mesma expansão da televisão aberta, a mesma força de mercado, é muito pulverizada, que tinha muito canal, muita concorrência entre canais, e desses canais com os canais abertos, ok, tem tudo isso, mas ainda assim, alguns nomes, ou vários nomes, surgiram na televisão
na TV segmentada e tal, e aí foram para... Depois migraram para a televisão aberta ou para outros formatos, né? Ela teve um poder, né? Ela cumpriu um papel, quando surgiu, de dar alternativas, né, para um cenário audiovisual que estava muito centralizado, era muito pouco canal, né, você ficar no máximo de 7 canais da televisão aberta, chegar até os anos 90 com esse quadro, era muito complicado, né? Quem quebrou o galho um pouco de diversificação antes foi o videocassete, que surgiu 10 anos antes, em 80, né, no início dos anos 80. Mas não esperava-se que o videocassete fosse uma mídia para distribuir vídeo, produção original em vídeo. E não rolou, porque o cinema americano engoliu esse mercado em 2 paletas, não teve para ninguém. Ele soltava aqui o produto já pago no mercado original a um preço ridículo, entendeu? Para ver que não dava, inviabilizava a produção para direta só para home video e tal, entendeu? Então, se continuou represado por mais 10 anos e o público querendo variar, os produtores precisando de canal e tal, aí a TV segmentada, aí foi indo, porque aí abriu espaço para um monte de gente, para saber, entendeu? E houve uma expansão dela, né? Aí fala, pô, mas foi elitista, só quem podia pagar, o preço era caro. Sim, beleza, mas tem GatoNet também, né? Sempre teve GatoNet, e aí popularizou pelo GatoNet. Bem ou mal, se isso der prejuízo para as empresas, é problema delas, mas que popularizou. Então, GatoNet nas favelas, povo vendo na boa, né? Então ele cumpriu um papel ali, né? Só que aí entrou todo esse papel que cumpriu a possibilidade. Surgiu, por exemplo, a televisão esportiva, né? Pô TV, ESPN Brasil e tal, surgiu, ela floresceu com a televisão segmentada. E gerou um monte de profissionais que acabaram indo para a televisão aberta e tal, mas ela deu problema para a televisão esportiva aberta, da TV aberta, porque o povo vai assistir canal segmentado, que ficava o dia inteiro só falando de futebol, ou que eu vou esperar os caras me falarem disso uma vez, sabe? Então, ela cumpriu um papel, mas todo esse papel dela e o da televisão aberta em geral, da histórica televisão aberta, entrou em crise, em mutação acelerada a partir das redes sociais. É nesse ambiente que nós estamos, né? Onde tudo está se redefinindo. Agora surgiu a televisão conectada, o streaming, para salvar um pouco da lavoura. A próxima pergunta era essa, exatamente. É isso. Vamos lá. Manda ver. Faça a pergunta. Não, é isso. Qual o papel do streaming, né? Porque, por exemplo, os realizadores, o pessoal que está produzindo, escrevendo, mesmo atores, né? Eles contam com essas novas produções que tem os originais da Apple, originais da Netflix, da Amazon. O pessoal está produzindo. Então, para eles é trabalho, né? Para toda a parte técnica, né, Gabriel? O pessoal de cenografia, o pessoal de câmera, de luz, você sabe quantas pessoas são envolvidas numa obra como essa. Opa. Então, aparentemente, né, o streaming é bem-vindo, né? Dá uma enxurrada de conteúdo. Se você for assinar todas as plataformas, capaz que você desista da televisão por assinatura, por exemplo. Você fica só com o streaming, porque também tem essa coisa, né, de você assistir quando quer, enfim, outros recursos, né, agregados. Então, eu queria saber isso, se o streaming também é uma coisa bem-vinda, porque, desculpa me estender muito, assim, por exemplo, você ouviu também, a chegada da televisão vai matar o cinema. A chegada do videocassete vai matar a televisão, né? Sempre tinha alguém, a TV por assinatura, e aí vai. Eles vão sempre arrumando alguém que vai, obviamente, impactar o mercado, mas não vai matar, não é isso que mata. O problema é que, assim, eu acho que a gente, como país de filiais, né, não de matrizes, país de sucursais, a gente está sempre numa cultura excludente. Então, ou VHS ou é DVD, ou é Blu-ray, ou é streaming, ou é TV por assinatura. A gente não consegue ter todas essas formas de entretenimento à disposição, um pensamento.
Olha, eu acho que assim, bom, esse papo que uma coisa vai matar a outra, isso não é velho, né? Quer dizer, isso, quando a televisão surgiu, ia matar o rádio e tal, sempre, essa de matar e não existe, mas que reconfigura, né? Reconfigura. Eu acho que as coisas vão se agregando e vão se ajustando, as tecnologias vão se ajustando. Algumas são tecnologias simultâneas e elas vão se sucedendo e pelo aperfeiçoamento tecnológico elas tornam obsoleta a anterior e aí algumas morrem. Por exemplo, o VHS mesmo. O VHS foi um ótimo negócio enquanto não tinha o CD e o DVD. Quando começou a ter uma qualidade muito melhor, recursos muito melhores e tal, e aí se tornou obsoleto rapidamente. Quer dizer, algumas outras coexistiram, por exemplo, o VHS e a bitola Beta, que era uma bitola da Sony também, em cassete, coexistiram, só que venceu o VHS porque era melhor, mais eficiente e tal. Aí são coisas de mercado, disputas de mercado, uns ficam, outros dançam por circunstâncias da competição e do que o público determina. Mas aí as coisas... Bom, e aí depois... DVD, você monta, troca toda a sua coleção de LPs, né, de vinil, por CDs, então depois que você monta uma nova coleção, aí surge MP3, fala, beleza, você pode botar no HD toda a sua discoteca, um negócio desse tamanho, porque você vai manter uma parede inteira cheia de CD. Um abraço, vai com Deus CD, foi legal, valeu, um abraço para você, certo? Eu acho tudo isso normal. E acho que o streaming é parte da coisa, é uma tecnologia nova, né? Uma nova forma de distribuição, que eu acho que é decorrente, quer dizer, na verdade não é só o streaming, mas é a cultura, é o digital, é a cultura digital e é a internet e tal. É o acesso ao audiovisual on demand. O audiovisual, não, o acesso à informação, texto, imagem, vídeo, áudio, que você quer, on demand, na hora que você que lhe der na veneta. Eu tenho que achar. Isso eu acho a grande revolução, que mudou completamente as mídias lineares. Está mudando a televisão, o rádio e tal, porque nenhum consumidor, né, atual tem saco de ficar esperando que passe o programa na semana que vem. Isso é um negócio que já era, acabou, né? Acabou. Se já era para um cara da minha geração, imagine para um garoto de 15 anos de idade. Ele não quer nem ouvir falar. Que é isso? Está falando? Como é que ele vai passar na TV? Que negócio de passar na TV? Não existe. Né? Então, eu acho que o streaming é isso. Ele está quer dizer, revitalizando a televisão, a produção televisiva, porque ele é uma plataforma também para distribuição de televisão ao vivo, né, online, em tempo real, além da distribuição do conteúdo on demand não linear, né, para assistir como você queira. Né? Ele combina as duas coisas na mesma plataforma, que é digital e cabe aqui, que é o principal device que existe atualmente. É isso. E a tela grande para transmitir disso para a tela grande. É isso que interessa. O resto, já, entendeu? Vou no cinema. Legal, para você passar e tal, de vez em quando, ver uma coisa, fazer um programa, depois de jantar e tal, é legal. Mas esquece, como mídia, né? Esquece. Ele virou vintage. Certo? E outras coisas também, né? Então, o rádio mesmo, certo? O rádio que fez 100 anos agora, já está indo bom. Surgiu emissora, abrindo estação em todo lugar, mas ele não tem emissora mais, que não seja distribuída também online, porque se não for, é estupidez. Então, eu acho que essas coisas convivem, e eu acho que é importante saber conviver. No caso da dramaturgia, que você falou, aí eu só queria fazer esse complemento. Tem um problema que eu vejo,
pessoal está. A produção para streaming está sendo um novo campo de trabalho, tem um volume grande de produtos sejam feitos e tal. Ok. Isso é muito bom para os atores, para os técnicos, produtores, todo mundo. Muito bom com o mercado de trabalho legal. Artisticamente, é que está devendo. E está devendo não é pouco, não. Porque aí a gente retoma os Avancini, o Daniel Filho, os caras, os autores, então, cara, que era um outro nível. E como eu vivi o suficiente já para poder falar daquela época e dessa época atual, eu digo, sem medo de errar, era um nível de qualidade de texto, de roteirização e de artesanato de audiovisual muito mais rigoroso do que tem agora. Hoje em dia tem muita coisa comercial, muita coisa industrial mesmo, no sentido de faz em massa, as ideias se repetem, sim, entendeu? Sim. Quer dizer, falta criação, falta ambição estética, entendeu? Falta ambição estética. Para te dar um exemplo, o produto do audiovisual mais radicalmente inovador que está no ar no momento é a série Independências na TV Cultura. Sim. É uma série feita por quem? Pelo Luiz Fernando Carvalho, que está com 62 anos de idade como diretor. É teledramaturgia misturada com videografismo. Certo? É uma mistura muito, um nível de interpretação fabuloso, é um teleteatro de altíssimo nível, com um discurso muito visual, muito bonito, muito ousado e tal. Mas está onde? Na televisão aberta, passando por semana, certo? E ainda não é qualquer televisão aberta, TV Cultura ainda, né? Exato. E aí, então, ainda está longe do streaming. Tem que ir para o streaming. Quer dizer, aí você vai ver os produtos do streaming e fala, o que tem de bom realmente aí, né? Você tem algumas séries policiais boas, assim, algumas coisas são legais, né? Achei o Dom uma boa série, né? Bom, enfim, algumas séries são legais, mas eu acho que no conjunto da produção, as séries feitas na televisão, que eram mais frequentes há 10, 15 anos atrás, elas ainda mantêm um nível mais elevado. Eu acho que o desafio do streaming é qualificar artisticamente, esteticamente, o produto que faz. Mas é muito bem fotografado, lindo, claro, é bom para burro, tecnicamente. Belo som, bela fotografia, grandes atores e tal. Mas. Sim, sim. Destonto, ideia. Concordo. Tá ficando muito fácil soltar as coisas antigamente. Eu comparo fotografia analógica a digital, ainda na época da PUC. Você pensava muito mais na hora de soltar o dedo, né? De apertar o disparador para fazer a foto. E hoje não, você senta o dedo lá, tem motor drive, não sei o que lá, depois você fica olhando a mesma cena em 45 opções, você perde um tempo danado ali na tela do computador. Enfim, acho que é um esmero daqui mesmo, que você falou, que tem que ser daqui. E faz a foto, na verdade, na pós-produção, no trabalho que você faz, né, em cima dela e não propriamente na captura, né? Não que não houvesse, digamos, um trabalho no laboratório fotográfico, para você poder revelar e tirar uma cópia, claro que havia, mas infinitamente menor do que se faz hoje. Hoje a foto existe na pós-produção, né? Você pode cortar de mil formas, inverter ângulo, fazer o diabo. Sim, sim. Né? Professor, papo excelente, tá ótimo. Eu vou, como sempre, gostaria de acrescentar algo ou estamos cobertos? Eu acho que o principal aqui, né? A gente falou de tudo. Um grande prazer estar contigo. Espero que essa conversa seja de interesse, agradável para quem vai ver. Eu acho que e para as pessoas poderem pensar um pouco, porque eu sou um cara, Rogério, que gosta muito de história, né? De história de modo geral, e gosta de pensar as coisas historicamente. Eu gosto de pensar tudo que acontece hoje
referenciada no que aconteceu ontem, em diversas idades do ontem, para a gente ter uma clareza melhor, para fazer a perspectiva do que virá. Como é que pode vir a ser amanhã? Eu acho que é assim que a gente vive, entendeu? No presente, mas sempre com o olho no futuro e o olho no passado e tal. Eu acho que esse trabalho que eu fiz, o trabalho que eu contribuí um pouquinho para dar um olhar a respeito do passado da televisão, iluminando o presente, e eu acho que esse é um desafio de todo mundo, né? Pensar no presente, olhar para eu digo isso para os mais jovens, né? O passado não é o velho, o passado é o que passou. O passado é o presente que passou. Quando ele era, isso que você olha e acha que é velho, ele era novinho em folha quando a foto que você está olhando foi feita. Aquele ambiente, aquele filme, aquelas roupas, aquelas ideias, aquilo era o presente. Então, vamos olhar o passado, né, com o olho do presente, para a gente entendê-lo na sua perspectiva e entender de que forma essa perspectiva dialoga com a que a gente tem agora no nosso presente. É isso. Eu acho que é um desafio. Né? Perfeito. Gente, Gabriel, muitíssimo obrigado. Eu só vou encerrar a transmissão, já falo com você depois da gente sair do ar aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Gente, valeu, espero que curtam bastante, não se esqueçam. Astros em Trânsito, editora Terra Redonda, por favor, Gabriel. Está terraredonda.com.br, ele é comercializado direto no site da editora, né, e as pessoas recebem pelo correio, e eu recomendo, me daria muito prazer. Eu também recomendo, os críticos recomendam também. Beleza, gente? Valeu, eu vou encerrar a transmissão, até a próxima. Até, obrigado.